Proteínas vegetais são incompletas, desequilibradas, com poucos aminoácidos essenciais. Você já ouviu falar esses mitos? Quais outros mitos sobre ingestão de proteínas que você já ouviu? Chega mais, meu nome é Lidiane Rodrigues, sou nutricionista, vegetariana aos 16 anos e 2021 me tornei vegana e eu atendo há mais de 10 anos vegetarianos e veganos. Muito bom ter a companhia de vocês aqui, Cristina, Izune, Níade, Fernanda. Bora lá que hoje a gente vai conversar sobre um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. Você já sabe que é interessante a gente sempre o quê? Ativar a abundância. Então aqui, ó, o primeiro ícone do seu lado direito, tem um aviãozinho, clica aí e já manda a live de hoje para duas pessoas que você acredita que vai ser beneficiado com a nossa prosa de hoje. Então eu vou dar um minutinho para você fazer isso, beleza? É a primeira missão da nossa live de hoje. E no decorrer da nossa prosa, quando você tiver alguma dúvida relacionada ao nosso tema, coloque aqui nos comentários, tá? Porque ao longo da nossa conversa eu irei responder todas as dúvidas. Você está na live aqui do nosso movimento vegetariano blindado. É isso mesmo, minha missão é te ajudar a ser um vegetariano, um vegano fora da curva, à prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Então, sobre proteína, só para aquecer aqui a nossa prosa de hoje, você já parou para pensar da onde que vem um bife de carne, né? Para formar um filé mignon, o que esse bovino comeu para formar proteína? O que esse bovino consumiu? Coloque aqui para mim, gente. Escreve aqui, tá? Para não ser só um monólogo. Eu gosto de interação, por isso que o ao vivo é maravilhoso por conta disso, tá? O que esses animais comem para formar proteína e se tornarem um produto de consumo? Escrevam aí. Hoje a gente vai conversar também sobre o que é proteína, como é formada as proteínas. Vamos conversar sobre proteína, aliás, aminoácidos limitantes. O que é isso? Como a gente conseguir equilibrar isso na nossa alimentação, certo? Então, o alimento que esses animais de consumo ingerem para ser formados ali, né, carne para consumo humano, são vegetais, né? Seja um capim, seja uma ração feita à base de vegetais, cereais, como milho, por exemplo, a base também de leguminosas, como soja, certo? Então, já começa aí a pensar sobre isso, para até você poder conversar de forma respeitosa com pessoas que têm dúvidas sobre isso, ou que até mesmo questiona você a respeito da tua ingestão de proteínas, tá? Agora, é importante a gente entender o que é uma proteína. Eu gosto de pensar sempre que a proteína é como se fosse um colar, sabe? Eu falo colar de pérolas, mas também você pode pensar em um colar de anéis. Vamos pensar em uma corrente, sabe? Onde cada anel dessa corrente representa um aminoácido, certo? Então, as proteínas é um aglomerado, um conjunto de aminoácidos. E a proteína é super importante para o nosso desenvolvimento, certo? De músculo, hipertrofia muscular, para o nosso emagrecimento, porque a proteína é o macronutriente que demanda mais energia para ser digerido. Então, isso favorece muito o processo de emagrecimento, tá? E também para a renovação das nossas células. A cada 4 ou 5 dias, todo o revestimento mucoso do nosso intestino, ele é renovado. Sabia disso? A cada 30 dias, todas as células da nossa pele são renovadas. Então, por isso a importância da gente ter uma boa adequação de proteína, ingestão de proteína, tá?
E aí o que acontece? Nós temos aminoácidos que são essenciais, ou seja, todo nutriente que é essencial significa que o nosso corpo ele não produz. Por isso nós precisamos fornecer por meio da nossa alimentação. E temos aminoácidos não essenciais. Ou seja, o nosso corpo ele consegue sintetizar e produzir esses aminoácidos a partir dos próprios aminoácidos essenciais que a gente ingere de forma adequada, certo? Então a gente precisa ter um olhar criterioso em relação à ingestão de aminoácidos essenciais, tá? E eu separei até um artigo aqui para conversar com vocês sobre esse assunto da nossa prosa hoje, que vai trazer muitos insights para vocês. Agora, vamos pensar em alguns mitos, né? O mito de que existem aminoácidos essenciais que não estão presentes nos vegetais. Isso é um mito dos mais vagabundos. Por quê? Porque todos os alimentos vegetais possuem todos os aminoácidos essenciais, certo? Alguns em maiores quantidades, outros em menores quantidades, mas todos os vegetais possuem todos os aminoácidos que a gente precisa para a saúde, certo? Agora, outro mito, né? Fala assim, nossa, você só consegue equilibrar a tua ingestão de proteína se você consumir ovos, se você consumir laticínios. Pessoal, que eu tenho visto, né? Eu falo muito sobre o enrolacto vegetariano, né? Que eu acho que quem tá mais antigo aqui, me acompanha mais tempo, sabe o que é isso, né? Mas eu tenho visto também muita gente que tá o quê? Muito, em vez de ser ovo-lacto vegetariano, é ovo-lacto dependente. Ou seja, só insere ovo ou laticínios para atingir a quantidade de proteína da alimentação. E acaba que a alimentação fica muito monótona, né? Acaba que há uma dificuldade na absorção de ferro, porque muito laticínio na alimentação acaba atrapalhando a absorção do ferro presente nos vegetais, né? Então a gente precisa ter uma variedade de alimentos. E quando a gente consegue fornecer a energia que nosso corpo precisa, tá? A energia necessária, é fácil a gente atingir a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem desse artigo que eu comentei agora, que eu separei para vocês. Só um minutinho, que eu achei assim incrível. E se você tiver interesse em ter acesso a esse artigo, eu vou mandar ele na versão em inglês, tá? E eu também consegui traduzi-lo aqui, né? Rapidão aqui pelo Google. Eu também vou liberar a versão em português na minha lista VIP essa semana. Então, se você ainda não participa, tá? Você me fala que eu vou colocar você lá, que eu vou liberar isso daí, tá? E pacientes meus em ativos, pode me procurar também, que eu vou liberar esse artigo. Porque vocês sabem que o meu papel é dar autonomia para vocês, tá? Eu não tô falando aqui da minha cabeça, tudo tem embasamento científico, ok? Então, olha só. Então, esse é o gráfico, né? Ele é muito interessante. Essa imagem, ela é muito didática. Olha só. Aqui nós temos os grupos alimentares, né? Então, alimentos de origem animal, as leguminosas, os grãos, os cereais integrais, as castanhas, vegetais, e tem mais outra parte aqui que eu vou subir para mostrar para vocês. Frutas, né? E eles incluíram também os cogumelos, né? Os cogumelos, porque apesar deles não serem boas fontes de proteína, eles também são alimentos, né? Então eles incluíram aqui nesse gráfico. Eu vou mostrar para vocês como conseguir interpretar essa imagem aqui. Então, por exemplo, aqui eles colocaram, né, uma legenda. Então, cada cor se refere a um aminoácido diferente. Então, por exemplo, essa cor azul. Esse azul, ele se refere à lisina, tá? Essa
cor, né, parece um rosa, um vermelho, aqui na minha tela tá tipo um vermelho, se refere à leucina. Esse tom de verde é a valina, tá? Esse roxo aqui é a lisina, isoleucina, tá? Isoleucina. Esse outro azul aqui é a treonina. Amarelo, fenilalanina, histidina, tá vendo? Metionina e o triptofano. Então, todos esses aminoácidos aqui se referem ao quê? Aos essenciais. Nosso corpo não produz, a gente precisa ingerir e fornecer por meio da nossa alimentação. E nós temos os não essenciais, que a gente não vai falar sobre eles aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Qual é a intenção dessa imagem aqui, nesse artigo científico? Veja aqui está a proporção, né? A quantidade de lisina presente nos alimentos de origem animal, né? E assim sucessivamente. Tá vendo que lisina, gente? As leguminosas, elas possuem quantidades bem semelhantes a que está presente nas carnes, tá vendo? Então, de forma geral, você pode ver que a proporção, ela é bem semelhante. Tem uma quantidade um pouco menor, mas é bem semelhante. A principal diferença aqui tá na metionina, tá vendo? A metionina aqui tem uma quantidade maior, quando comparado aqui às leguminosas. Só que olha só, quando a gente vem aqui para os cereais integrais, eles têm pouquíssima quantidade de lisina. Tá vendo? Aqui vocês conseguem compreender, é o que eu tô falando. Agora, quando a gente pensa em metionina, olha o tanto que eles têm muito mais metionina. Tá vendo que os quadradinhos aqui em rosinha estão bem maiores do que comparado aqui às leguminosas. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Vem cá pra mim, deixa eu aparecer aqui pra falar melhor com você. Então, primeira coisa aqui, eu já vou voltar novamente no gráfico, porque ele é bem assim, didático pra gente. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Todos os alimentos vegetais têm aminoácidos. Todos. Outros em pequeníssima quantidade, outros em grande quantidade. Existem grupos alimentares que têm uma quantidade maior de um tipo de aminoácidos. Como é o caso aqui que eu mostrei para vocês da lisina. A lisina, ela está presente em maior quantidade nas leguminosas do que nos cereais integrais e do que qualquer outro grupo alimentar. Então, por isso que... Então, o que significa? Que no grupo dos cereais integrais, a lisina é um aminoácido que ele tá em pequena quantidade. Muitas vezes a gente fala assim, ele tá limitante, mas eu não... Está em pequena quantidade no alimento, mas uma quantidade tão pequena que não supre a necessidade de um indivíduo. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês que o triptofano é um aminoácido que está em pequena quantidade em vários grupos alimentares, certo? Então, se a gente fosse só pensar nessa questão da quantidade do aminoácido, a gente fala, nossa, ele é um aminoácido super limitante. Mas não é isso. Esse conceito do que é um aminoácido limitante, ele tem que a gente tem que usar os óculos para voltar para o indivíduo. Qual que é a necessidade do indivíduo de triptofano? Então é bem menor quando comparado à lisina, à metionina. Entende? Então, a gente precisa entender isso daí. Então, por exemplo, uma pessoa, o indivíduo, nós, seres humanos, nós precisamos de uma quantidade muito grande de metionina e lisina. Então, para eu conseguir atingir a quantidade que eu preciso, muitas vezes é preciso combinar alguns alimentos ao longo do meu dia. Ou seja, além de ingerir, né, o cereal integral, eu também preciso ingerir a leguminosa. Por quê? Porque um é rico em lisina, como é o caso das leguminosas. Só que as leguminosas, elas têm uma quantidade menor de metionina, que
os cereais integrais possuem, certo? Então, uma proteína de boa qualidade, primeiro a gente precisa ver como que está a distribuição dos aminoácidos essenciais. Essa distribuição, ela tá interessante, uma quantidade boa, de acordo com a necessidade que o indivíduo possui desse aminoácido, é o primeiro ponto. Tem um aminoácido em menor quantidade, né? Então, se há um aminoácido em menor quantidade, né, eu preciso complementar isso daí com outro grupo. Então, não há esse problema de um alimento vegetal ter uma menor quantidade de um aminoácido. Por quê? Porque eu posso complementar com outro alimento. No final do dia, o que importa é a quantidade de aminoácidos essenciais que você ingeriu. E não necessariamente quantos alimentos que você ingeriu que tem todos os aminoácidos, certo? Lógico que se a gente priorizar a ingestão de leguminosas, cereais, isso vai ficar muito mais fácil, certo? Em termos nutricionais. Então, primeira coisa é isso daí, tá? Então, a gente já conversou aqui sobre o que é proteína, aminoácidos essenciais, não essenciais. Falamos sobre essa questão do aminoácido limitante, combinação, né? Agora, tô olhando aqui pro meu resumo, né? O meu script aqui. Agora, é muito interessante esse artigo, por isso que quem tiver curiosidade eu vou enviar, porque ele tá falando muito sobre a questão da sustentabilidade também, né? Tá falando aqui da pegada, né, hídrica, da emissão de carbono e tal. E aqui o artigo ele não fala assim, você tem que ser vegano e tal. Ele tem falado, por exemplo, se a humanidade reduzisse, né, em torno de 100 calorias dia do consumo de carne vermelha, tô falando da carne vermelha, e aumentasse 300 calorias de vegetais, que vai dar muitos vegetais, né? Porque vegetais não tem muita caloria assim. É possível reduzir entre 46% e 74% a emissão de carbono. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque a alimentação não é só nutrição. A alimentação ela é estratégica para a gente proteger os animais, para a gente conservar o meio onde a gente vive, a ecologia, o ambiente. É estratégico para a nossa saúde, é estratégico para combater a fome, para vários aspectos da nossa vida. Então isso é muito interessante, sabe, os autores trazerem isso, né? Por quê? Porque se hoje, às vezes alguém tem dificuldade de se tornar vegetariano, vegano, assim, rápido, às vezes essa substituição ao longo do tempo, ela é mais leve e ela traz benefícios para o meio ambiente, certo? Além de trazer benefícios para a saúde também, sabe? Então, eu achei isso muito interessante no artigo, sabe? Ele trabalhar de forma, assim, holística, não só a nutrição, não só a saúde, mas também esse contexto da sustentabilidade, esse contexto ambiental que é tão importante, certo? Deixa eu ver uma outra coisa aqui que eu anotei aqui para falar para vocês. Uma coisa que, assim, é muito importante a gente se atentar é a embalagem dessa proteína, né? Então, por exemplo, a proteína animal. A nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem aquela tendência de olhar que carne, aliás, é só proteína. Não. Uma carne macia, suculenta, ela tem muita gordura, não é só proteína, né? Então, qual que é a embalagem dessa proteína? Então, a proteína animal, ela vem junto o quê? Com muita gordura saturada, com muito colesterol, né? Às vezes, se não for às vezes vem uma quantidade muito grande de hormônios, antibióticos, a gente sabe que existe isso. Agora, uma proteína vegetal, a gente consegue ter o quê? Fibras prebióticas. Gente, fibras prebióticas que não possuem na proteína animal, elas são altamente benéficas,
sabe? As fibras prebióticas, elas melhoram o microbioma intestinal. Elas ajudam a reduzir a constipação. Elas ajudam a melhorar o processo antioxidante e anti-inflamatório do nosso organismo, certo? Por isso a importância, né? Então, qual que é a embalagem da proteína que eu estou consumindo? E eu vou além, até mesmo da proteína vegetal que eu estou consumindo. Por quê? Porque há muito produto industrializado hoje vegano, mas que a embalagem, como eu estou falando aqui para vocês, não é adequada. Tem muita gordura saturada junto, que é muito bacana, porque não há nenhum sofrimento animal. Mas em termos nutricionais, muitas vezes é trocar 6 por meia dúzia. Então, assim, não tô falando pra não comer, porque eu como de vez em quando, né? Mas é inserir isso uma vez ou outra. E não substituir a carne por essa carne, né, baseada em plantas com embalagem que não é muito atrativo, nutricionalmente falando, tá? Então, a proteína vegetal, ela também tem antioxidantes, certo? Então, tudo isso ajuda muito, é muito interessante na hora da gente se atentar, né? Quando o assunto é proteína, ingestão de proteína. Então, a gente tem que parar com essa obsessão de proteína, porque a gente é uma sociedade, infelizmente, obcecada por proteína. A ingestão de proteína nos Estados Unidos, que o artigo fala mais sobre isso, mas no Brasil não está muito longe disso, é muito maior do que a necessidade que a população precisa, certo? E isso traz impacto para a saúde, traz impacto para o meio ambiente também, como eles trazem aqui no artigo, certo? Então, em vez da gente ficar assim obcecado pela ingestão de proteína, a gente precisa ficar mais obcecado em relação à ingestão de fibras. Por quê? Porque a proteína de origem animal, ela alimenta as bactérias inflamatórias, as bactérias que geram doenças crônicas, que aumentam o risco de desenvolver vários problemas de saúde. Porque, gente, a saúde intestinal, ela é uma chave. Se você tá precisando emagrecer, a gente precisa olhar para o intestino. Se a gente tá com dificuldade de absorver algum nutriente, tá sempre com deficiência de um nutriente, temos que olhar para o intestino, certo? Às vezes a gente tá com raiva, a gente vive estressado, enfesado, a palavra já fala, enfesado, a pessoa tá cheia de fezes. Então a gente precisa olhar para o intestino com carinho, sabe? Então, por outro lado, a proteína vegetal, ela alimenta as bactérias anti-inflamatórias, que nos protege de vários tipos de doença, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente começa uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, a gente automaticamente começa a ingerir mais fibras. E a tendência é que algumas pessoas podem ter gases, distensão, nós já conversamos sobre isso. Mas por que isso acontece? Porque o microbioma, ele não está equilibrado. Por isso que a gente tem que olhar para isso, sabe? O problema, gente, não é as leguminosas. Gente, bora assim, sabe? Parar de culpar, colocar as leguminosas como réu e falar, meu problema são as leguminosas. Não. O problema, às vezes, é porque a nossa saúde intestinal, digestiva, não está adequada. A gente precisa olhar para isso, né? Porque toda vez a gente fala assim, nossa, mas Lídia, eu comecei uma alimentação vegetariana e muitos gases, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de proteína vegetal, leguminosas, cereais integrais, que tem muita fibra. O problema não são as fibras, né? Não são as leguminosas, né? Vamos deixá-los, né, tranquilos aí, vamos absolver as leguminosas, elas são culpadas, tá? Então, vamos resumir aqui que a gente conversou aqui hoje, né? Essa questão de que
proteína vegetal não tem boa qualidade. Ela tem boa qualidade sim, certo? Porque ela tem todos os aminoácidos. A digestibilidade, ela pode ser tão boa quanto a proteína animal, e isso vai influenciar, a digestibilidade é influenciada de acordo com a forma de preparo dessa leguminosa, certo? Também a combinação de alimentos, certo? Tudo isso é muito importante. Eu vou mostrar de novo o gráfico aqui, porque eu lembrei de uma coisa que eu quero falar com vocês. Olha só. Nos grãos, né? Peraí, eu tô apontando um negócio aqui. Foca. Então, olha só. Grãos integrais, cereais integrais. Olha que interessante, gente. De todos os grãos que eles colocaram aqui. Bora olhar para a quinoa? Olha só. Tanto que a quinoa, ela é muito completa. Né? Ela tem até mais metionina, tá vendo aqui, ó? Bem parecido com os alimentos de origem animal. Outra coisa. Arroz. Arroz integral, gente. Ó, sabe? A gente tem que sempre estar olhando para esses alimentos. Com que frequência eu consumo quinoa? Com que frequência eu faço ingestão de um arroz integral? Dos cereais integrais como um todo? Né? Isso influencia no final das contas, né? Na ingestão de nutrientes que eu preciso, sabe? Então, esse negócio de valor biológico, isso não existe mais, né? Então, hoje, qual que é a metodologia que a FAO, né, incentiva todo mundo a utilizar hoje, os profissionais de saúde, tá? Quando a gente pensa em qualidade proteica, o DIAS. Depois você pode procurar na internet aí, DIAS, né? Eu creio que até daqui 5, 10 anos, todas as indústrias de alimentos, né, todos os profissionais já estarão habituados a usar essa nova metodologia, certo? Porque ela é a mais estudada hoje e aqui a FAO garante que a gente consegue ter uma boa, né, avaliação aí da quantidade de proteína presente nos alimentos, certo? Então pense sempre, proteína vegetal é proteína de primeira qualidade. Ela está embalada aqui, ó, com vários micronutrientes, antioxidantes, fitoquímicos, fibras prebióticas que vai melhorar o meu microbioma intestinal, vai melhorar a absorção de nutrientes, vai me proteger de vários tipos de doenças. Por outro lado, proteína animal é proteína de segunda mão. O animal tem que consumir vegetal, que já é rico em proteína, para formar músculo, ser abatido, para formar carne para as pessoas consumirem. Então, assim, veja que processo, sabe? Não há necessidade disso, ok? E qual que é a embalagem dessa proteína de segunda? Muita gordura saturada, muito colesterol, certo? Tudo que favorece resistência à insulina, colesterol alto, triglicérides alto, pressão arterial alta, desenvolvimento de diabetes, certo? Então, vamos olhar para a proteína. Com que frequência você tem incluído as leguminosas no seu dia a dia? É só em uma refeição? Ou é 2, 3 refeições? Tá? Pense nisso. Deixar de remolho, cozinhar bem em panela de pressão, né? Para quem tem às vezes dificuldade em ingerir alguma leguminosa porque tem muitos gases, prioriza aquelas que proporcionam menos gases. Lentilha, tanto a verde como a vermelha, certo? Já ajuda bastante, ok? Variedade. Sobre variedade, eu até anotei aqui. O melhor estudo, sabe? Uma meta-análise muito completa. Foi o maior estudo sobre microbioma intestinal que a gente tem até hoje no meio científico. Eles avaliaram, né, o microbioma de vários voluntários e eles verificaram
que os microbiomas mais saudáveis eram daquelas pessoas que tinham variedade de alimentos baseados em plantas. Então eles fizeram, né, quadrantes assim de quantidade de alimentos, variedade de alimentos vegetais que esses indivíduos consumiam. E eles verificavam que o grupo dos voluntários que consumiam cerca de 30 variedades de vegetais durante a semana apresentavam um melhor microbioma, um microbioma mais saudável. O que é isso em termos práticos, né? É um microbioma onde há um equilíbrio entre bactérias gram-negativas, que são as bactérias maléficas, com as gram-positivas, as bactérias benéficas, que são anti-inflamatórias, que nos protegem, certo? Então, veja só a importância disso. Às vezes a gente pensa, nossa, 30 tipos de alimentos vegetais a semana? Quando eu li isso, eu pensei, gente, é muita coisa, né? Talvez a gente precise melhorar um pouco mais ainda essa variedade, né? Então, durante a semana toda, variar ali em 3 tipos de leguminosas, né? Comprar umas 4, 5 tipos de frutas para consumir na semana, né? Então, geralmente, por exemplo, fruta cítrica, eu sempre gosto de comprar dois tipos. Laranja, abacaxi. Ou mexerica, laranja. A gente tá agora na época da mexerica, né? Então, assim, ir variando. Vegetais, a gente pode comprar aquelas folhas, assim, que vem do trio. Então, alface, agrião, rúcula, sabe? A gente vai conseguir variar a alimentação, ok? Proteína. Qual que é a sua maior dúvida? Consegui responder sobre a injeção de proteína vegetal versus proteína animal? Coloque aqui para mim. Então, hoje, com a nossa prosa de hoje, a gente viu o quê? Que a quantidade de proteína nos alimentos vegetais, às vezes é subestimada por muitas pessoas, inclusive profissionais da saúde, né? Que muitas vezes não são mal compreendidas essa questão da quantidade de proteína de origem vegetal, certo? E outra coisa que é muito importante pensar, né? Eu acho que foi uma das primeiras lives que eu fiz esse ano. Você pode correr aqui, ó, o feed, que eu sou tão boazinha, gente, que tá ainda as lives aqui, né, no feed. Você pode aproveitar, porque por pouco tempo, logo eu vou tirar essas lives. Porque no próximo mês vai acontecer um negócio legal, que eu tô trabalhando muito em cima disso há anos, e nos últimos meses mais ainda. Certo? E aí, essas lives vão ficar lá nesse lugar maravilhoso que eu tô criando, tá? Que vocês vão amar. Então, lá nessa live, acho que foi a primeira live que eu fiz no ano, eu mostrei o quê? A pirâmide alimentar, certo? E lá vocês conseguem ver qual que é a prioridade de proteína que a gente tem que dar. Isso é para, inclusive, pessoas que têm uma alimentação onívora. É uma proteína vegetal, certo? Então, façam essa experiência. Entende? Se você tá aqui comigo e ainda não é um vegetariano, não é um vegano, você tá assim, namorando, ficando, né? Com o vegetarianismo e veganismo, faça uma experiência. De uma semana, 7 dias, você reduzindo drasticamente aí, 7 dias sem consumir, são só 7 dias, poucos dias, sem você consumir carnes. Então, no lugar da carne, o espaço onde você colocava a carne ali no teu prato, coloque leguminosa, feijão, certo? E aí me conta, como que vai ser a tua experiência? Tire uma circunferência da sua cintura, sabe? Faça remolho desse feijão. Você vai ver que você vai ter boa saciedade. Por quê? Porque os feijões têm muita fibra, certo? Você vai ficar bem alimentado, ok? E você vai contribuir também para a sustentabilidade, sabe? Todo mundo ganha, você ganha, a sua família ganha, o planeta ganha, sabe? Então, ó, eu vou abrir uma caixinha e aí, dúvidas que você tiver sobre
nutrição no vegetarianismo, veganismo, sobre proteína vegetal ou animal, coloque lá que eu vou te responder, tá bom? Se você ainda está preocupado sobre tua ingestão de proteína, quer adequar tua alimentação, quer emagrecer, ter hipertrofia muscular sem abrir mão do teu estilo de vida, clique no link da bio e fale comigo, certo? Por quê? Porque eu vou te ajudar, ok? A minha missão é descomplicar a tua transição alimentar. É te mostrar que você não precisa voltar a comer frango para emagrecer, certo? Que para você ter hipertrofia muscular, você não precisa comer 12 ovos por dia, ok? Que é sim possível a gente fazer essas adequações e com comida de verdade, com comida acessível que você encontra no mercadinho do teu bairro, ok? Então, a gente se vê. Toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui comigo, tá bom? Um beijo e vamos que vamos. Ó, vegetariano blindado. A base de a prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Obrigada pela presença de vocês, viu, pessoal? Vou começar a fazer uma gamificação aqui. Eu tô vendo que tem gente que tá presente comigo toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Vou fazer uma gamificação. Quem tiver mais presente aqui ao vivo, vou dar um presentaço. Acho que eu vou abordar isso aí. O que vocês acham? Eu vou colocar lá nos stories. Ver a enquete que ganhar.